como eu me comunico melhor, com mais clareza e extraio o melhor do meu cavalo. E é a mesma coisa aqui nos negócios, né? Como eu lidero, como eu comunico para extrair o melhor do outro. Então, isso é o que o cavalo me permitiu e que, assim, eu falo que é uma parte da minha vida, mas uma das partes mais importantes. Traduz isso para o povo, traduz isso, que eu acho interessante você falar sobre isso, traduz isso para o povo, você pode até falar diretamente para a câmera, conselhos de liderança, porque você como mulher, você pode apresentar vários conselhos para a pessoa mudar o mindset dentro do negócio dela, então sim, você pode até falar diretamente para a câmera aqui, nós estamos abertos aqui para todos, de conselho mesmo, qual que é o conselho que você dá hoje para as pessoas? Eu falo isso muito aqui para minha equipe em geral, né? Eu tenho uma equipe de alta performance aqui e o ambiente empreendedor é muito dinâmico. E a prova que eu faço, né, o treinamento que eu tenho no cavalo, é uma prova extremamente dinâmica que você tem 60 segundos para você levar os bois que estão numerados de um curral para o outro com uma dupla e que você tem que considerar o fator sorte, você tem que considerar a sua dupla, você tem que considerar a boiada, você tem que considerar, tem várias variáveis ali que te fazem pensar quase que instintivamente, né? Então, esse pensamento crítico, esse pensamento muito rápido e muito ágil, o cavalo me trouxe isso ainda mais claro. Eu sempre fui muito crítica, porque lá na minha formação, na auditoria, isso foi uma das bases, né? Mas eu acho que isso faz toda a diferença para a liderança. Você saber o momento certo de agir, você comunicar isso bem para a sua equipe, você estar junto com a equipe, porque não tem meio termo, não tem como você liderar se você não estiver junto com as pessoas. Não tem como você montar um cavalo se você não for um conjunto. Se você realmente não for cavalo, cavaleiro, uma coisa só. E é essa a perfeição de você conseguir fazer um movimento muito rápido, de você extrair o melhor do seu cavalo em pista, porque vamos considerar, o recorde é 18 segundos para passar 10 bois de um curral para o outro. Meu tempo mais baixo é 23 segundos. O que você faz em 23 segundos? Como você lidera a sua equipe em 23 segundos? Então você tem 23 segundos para passar os bois de um lado para o outro, você tem muita coisa para fazer com a sua equipe em 1 segundo, que talvez pode ser assim, você perdeu a sua chance. Então, o meu conselho é, descubra o que é a sua potência. Descubra qual hobby vai te transformar e que vai trazer essa potência à tona, né? Então, eu falo com todo mundo que trabalha comigo. O que você faz além do trabalho que te realiza? Não pode ser só família, não pode ser só trabalho. Eu vivo para minha família, eu vivo para minha filha, para o meu marido, vivo para minha família, mas eu vivo para mim. E aí você viver para você, você dá o melhor para o outro. Então eu acho que liderança é isso realmente, você se conhecer para você se conhecer o outro. É interessante, nós falamos um pouco sobre dinamismo, sobre impacto na liderança. Eu queria falar um pouco agora entrando dentro do grupo, falando como empresa. 2 impactos interessantes que acontecem. Você está num grupo hoje onde os sócios são a família. Sim. Eu queria que você desse algum conselho para as pessoas como lidar com uma empresa familiar. Porque eu acho que deve ter mais ou menos, pelo laudo hoje de gráfico, deve dar hoje 60% hoje das empresas hoje brasileiras são familiares. Então eu queria que você desse hoje um geral assim, de conselhos para as pessoas que estão ouvindo ali, entendendo sobre esse assunto. É difícil. Não é fácil. É um grande desafio, mas você entender o limite do outro, entender o seu limite e o seu espaço, eu acho que faz toda a diferença. E aí, de novo, voltando para a minha experiência do cavalo, como isso realmente foi uma virada de chave, como você mede força com um cavalo de meia tonelada? Você não mede força. Como que você para, Fernanda, mulher, como eu tenho força para parar um cavalo, como eu acho que eu posso ter força para parar um cavalo na mão. Eu não paro um cavalo com a mão. Eu paro um cavalo através dos meus movimentos.
Eu paro um cavalo através da minha comunicação corporal. Isso não é diferente no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente familiar. E isso, o cavalo me trouxe muito de entender o meu espaço, de entender o espaço do outro. Até onde eu posso ir para não medir força.